Imagine acordar certa manhã e perceber que tudo aquilo que você chamava de eu, seu corpo, seu papel na família, sua utilidade no mundo, se desfez durante a noite. Imagine abrir os olhos e se ver transformado, não apenas em algo estranho, mas em algo indesejado. Não por você, mas por todos os que antes diziam te amar. Seu nome ainda é o mesmo, seu quarto ainda é o mesmo, mas algo em você morreu e o que ficou é visto como uma aberração. Essa é a essência trágica e simbólica de A Metamorfose, de Franz Kafka. Não é apenas a história de um homem que se transforma em inseto. É a história de todos nós. Todos nós que em algum momento da vida deixamos de ser quem esperavam que fôssemos. Que nos tornamos invisíveis, incômodos ou descartáveis. Que sentimos a pele enrugar, o entusiasmo apagar e os laços mais íntimos se tornarem fardos para aqueles que juravam incondicionalidade. A Metamorfose de Gregor Samsa é a metáfora da nossa desintegração psíquica em uma sociedade que só sabe valorizar o útil. Somos desejados enquanto somos úteis, produtivos, obedientes. Mas o que acontece quando a alma adoece? Quando o corpo falha? Quando a vontade se cansa de fingir? Kafka nos mostra que a metamorfose mais assustadora não é a que acontece no corpo, mas a que acontece no olhar dos outros. A indiferença da família, o silêncio ensurdecedor das paredes, a comida empurrada com nojo pela porta entreaberta. Tudo isso nos revela uma verdade cruel. O amor condicionado é uma farsa que se desfaz diante da fragilidade. E poucos autores souberam explorar essa angústia existencial com tanta delicadeza e desespero quanto Kafka. Mas a metamorfose não é apenas um espelho sombrio. É também um convite, um chamado para que olhemos para as nossas próprias transformações, para os momentos em que nos sentimos alienígenas dentro da própria pele e compreendamos que talvez, só talvez, sejamos nós mesmos os carcereiros de nossa liberdade. Quantas vezes você já escondeu sua dor por medo de incomodar? Quantas vezes se calou para não desapontar? Quantas vezes deixou de ser quem é para continuar sendo aceito? Kafka escancara essa prisão invisível que construímos tijolo por tijolo com medo da rejeição. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas camadas simbólicas de A Metamorfose, não como um estudo literário, mas como uma reflexão sobre a alma humana. Vamos falar sobre abandono, identidade, utilidade, silêncio e morte simbólica. Vamos nos despir das ilusões que carregamos sobre o que é ser alguém neste mundo. E se você sente que já viveu alguma forma de metamorfose silenciosa, seja emocional, psicológica ou espiritual, convido você a permanecer até o fim. Talvez você se veja neste espelho partido. Talvez reconheça que não está só. E talvez encontre, entre os cacos, a beleza estranha de continuar sendo o mesmo quando o mundo já não nos reconhece. Se esse tipo de reflexão toca você de alguma forma, considere se inscrever no canal. Esse simples gesto nos ajuda a manter esse espaço vivo, para que mais pessoas possam se encontrar nessas palavras e talvez enxergar sua própria transformação com um olhar mais humano. Há uma angústia silenciosa que se instala quando deixamos de nos reconhecer no espelho. Não se trata apenas do rosto, mas do que há por trás dos olhos. Uma sensação estranha de que aquele que um dia fomos se perdeu no caminho, como uma fotografia esquecida numa caixa empoeirada. Essa é a essência da primeira fase da metamorfose, a dissolução da identidade. Gregor Samsa, ao acordar transformado em um inseto, não estranha imediatamente o seu novo corpo. O horror vem aos poucos, não da aparência, mas do que ela representa. O colapso do que ele acreditava ser. Kafka nos mostra que a identidade não é sólida como uma rocha, mas frágil como um vitral. E em algum momento da vida, cada um de nós escuta o estalo de um caco se partindo. Pode ser após um fracasso. Pode ser após anos dedicados a um trabalho que nos secou por dentro. Ou quando olhamos ao redor e percebemos que ninguém mais nos chama pelo nome, com aquele afeto que um dia já nos aqueceu. Somos então engolidos por uma espécie de anonimato existencial, como se fôssemos vistos, mas não enxergados.
presentes mas ausentes, úteis mas invisíveis. A perda de identidade não acontece como um golpe súbito. Ela é sorrateira. Primeiro, sacrificamos pequenos pedaços de nós mesmos por obrigações sociais, expectativas alheias e padrões impostos. Depois, deixamos de lado nossos sonhos, silenciamos vontades, engolimos revoltas e lentamente vamos desaparecendo dentro de uma rotina que exige mais obediência do que autenticidade. A metamorfose começa aí, não no corpo, mas na alma. A pele muda por fora quando o espírito já está deformado por dentro. Gregor acreditava ser um bom filho, um funcionário exemplar, alguém que sustentava a família com sacrifício. Mas nenhum desses títulos foi suficiente para impedir que sua nova forma fosse vista como uma aberração. E é aí que Kafka lança sua pergunta incômoda. Quem somos quando deixamos de ser úteis para os outros? O que resta de nós quando o que fazíamos, o trabalho, a função, o papel, deixa de existir? Talvez reste apenas o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, como o que Gregor escutava do outro lado da porta. No fundo, todos nós carregamos um inseto escondido na alma. Uma parte de nós que, quando exposta, é rejeitada. Pode ser nossa fragilidade, nossa tristeza crônica, nossa confusão diante do sentido da vida. E passamos anos tentando esconder esse lado, vestindo máscaras, desempenhando papéis, sorrindo para que ninguém perceba. Mas chega um momento em que o disfarce já não sustenta. E o que somos de verdade transborda, como uma rachadura que se abre na parede da fachada que construímos. A identidade, afinal, é uma dança entre o que somos e o que o mundo espera que sejamos. E quando essa dança se desequilibra, o chão nos escapa. Perder a identidade é perder o chão. É acordar e não saber mais qual é o próximo passo. É viver como se estivéssemos debaixo de um vidro, olhando a vida acontecer lá fora, sem conseguir tocá-la. Exatamente como Gregor, trancado em seu quarto, enquanto o mundo segue indiferente à sua dor. Mas há uma beleza sombria nesse colapso, porque é na perda que se revela a essência. Quando tudo que você fazia já não te define mais, resta apenas aquilo que você é, nu, despido, sem armaduras. E aí pode nascer uma nova forma de existência, mais verdadeira, mais crua, mais livre. Kafka nos mostra que o horror da metamorfose é, paradoxalmente, também a chance de renascimento. Mas um renascimento que exige coragem. Coragem de enfrentar o próprio reflexo deformado e, ainda assim, reconhecer nele um grito humano. A sociedade atual, assim como a família de Gregor, não sabe lidar com quem já não cumpre uma função. O velho é descartado, o doente é escondido, o frágil é silenciado. E por isso tantos vivem a própria metamorfose em segredo, sem nunca nomeá-la. Sentem-se deslocados, exaustos, desencaixados. Mas não entendem que o que estão vivendo é a perda de uma identidade moldada por pressões externas. E que talvez seja a hora de nascer de novo, não para agradar, mas para existir de forma inteira. Não é fácil. Às vezes é preciso aceitar que a antiga versão de si mesmo morreu. Que aquele você que era tão bem recebido, que fazia tudo certo, que era elogiado, não existe mais. E tudo bem. A dor da metamorfose é também a dor do parto. Algo se rasga para que algo novo possa vir à luz. Kafka não nos entrega uma resposta clara, mas nos oferece um espelho, o reflexo distorcido de um homem que, ao ser rejeitado por todos, descobre o quanto sua identidade estava presa a expectativas e obrigações. E ao perder tudo, talvez tenha se aproximado, mesmo que por breves instantes, da liberdade de simplesmente ser. Existe uma pergunta silenciosa que ecoa em cada relação humana, ainda que nunca seja dita em voz alta. O que você me oferece? Essa pergunta, travestida de afeto ou obrigação, é o alicerce invisível que sustenta muitas famílias, amizades, vínculos profissionais. Ela pesa como uma dívida emocional oculta, como um contrato sem cláusulas claras. Você será amado, respeitado, acolhido, desde que continue servindo a uma função. Gregor Samsa acorda metamorfoseado, mas não é isso que realmente o condena.
O que o torna um problema, um peso, uma vergonha, é o fato de que, a partir daquele dia, ele já não pode mais trabalhar. Não pode mais trazer o sustento da casa. Não pode mais cumprir sua função. E é nesse instante que o amor de sua família começa a apodrecer. Não com um estouro, mas com um silêncio crescente. Um silêncio que vai se tornando mais frio, mais espesso, até se transformar em puro abandono. Essa é a tragédia central de Kafka. Não somos amados pelo que somos, mas pelo que oferecemos. E quando deixamos de oferecer, nos tornamos descartáveis. O olhar da família de Gregor muda não porque ele virou um inseto, mas porque ele parou de entregar o salário no fim do mês. É isso que o torna grotesco aos olhos deles. É isso que os afasta. O horror não está na sua aparência, mas na sua inutilidade. E essa é a ferida que a metamorfose abre em nosso tempo. Vivemos em uma sociedade que confunde valor com desempenho. Desde muito cedo somos ensinados a ser úteis, ser produtivo, ser eficiente. Somos empurrados para escolas que nos moldam como peças de uma engrenagem. Crescemos ouvindo que precisamos fazer algo da vida. E esse fazer raramente tem a ver com ser. É tudo sobre resultado, mérito, produção. É por isso que tantos adoecem. A pressão de valer algo o tempo todo gera cansaço, ansiedade, crises de identidade. O burnout não é apenas físico, é uma fadiga da alma. Pessoas inteiras se despedaçam tentando cumprir funções que não refletem quem são. E quando não conseguem mais produzir, são afastadas, envergonhadas, esquecidas. O mesmo destino de Gregor, o mesmo quarto escuro, longe da vista, a mesma porta fechada. O que Kafka revela, com uma precisão quase cirúrgica, é que a utilidade virou o novo critério moral da existência. Você é bom se serve, você é amado se entrega, você é visto se contribui. E no instante em que deixa de fazê-lo, mesmo que por exaustão, por fragilidade, por dor, você desaparece. Quantos já não viveram essa metamorfose silenciosa? Um pai que perde o emprego e sente que não é mais respeitado em casa. Uma mulher que abandona a carreira para cuidar da família e passa a ser vista como só uma dona de casa. Um idoso que já não é consultado, já não é escutado, porque já deu o que tinha que dar. Todos eles vão murchando como Gregor, apagando-se enquanto ainda respiram, porque a sociedade não sabe valorizar o que não produz. A família de Gregor representa isso com brutalidade. No começo, há susto. Depois, a tolerância forçada. Mas com o tempo, o incômodo cresce. O respeito vira vergonha. O cuidado vira desprezo. A presença vira peso. E Gregor, já sem palavras humanas, passa a ser tratado como um problema. Um erro a ser escondido. Um ruído na rotina. Seu quarto vira uma prisão. E seu corpo, um fardo visual que ninguém quer mais encarar. Isso acontece o tempo todo, e não precisa haver uma transformação física para que sejamos vistos como monstros. Basta falhar, basta parar, basta cansar. Em um mundo obcecado por performance, o descanso é culpa, a pausa é derrota, e a fragilidade é crime. Por isso, tantos seguem fingindo estar bem, trabalhando em silêncio, adoecendo em segredo, por medo de se tornarem inúteis, por medo de acordarem como Gregor e descobrirem que já não há lugar para eles no mundo. Kafka, com seu silêncio angustiante e sua imagem grotesca, nos obriga a perguntar: quanto do nosso valor é realmente nosso? E quanto é apenas projeção dos outros sobre nossa utilidade? Será que ainda teríamos o mesmo espaço na vida de certas pessoas se deixássemos de entregar o que entregamos? Será que o amor que recebemos resistiria à falência, à doença, à mudança de papel? Gregor não tem essas respostas. Ele apenas observa, sem fala, sem ação, o mundo que construiu desmoronar em torno dele. E percebe tarde demais que era amado como um funcionário, não como um filho. Era aceito como um provedor, não como uma pessoa. Talvez essa seja a pergunta mais incômoda do vídeo de hoje. Se você parasse de produzir, quem continuaria te amando? E mais profundo ainda, será que você continuaria se amando se perdesse tudo aquilo que faz de você uma pessoa útil?
A metamorfose de Gregor não foi apenas uma punição. Foi uma revelação. Uma lente cruel sobre as relações que cultivamos e os contratos silenciosos que assinamos em nome da aceitação. E talvez, se tivermos coragem, possamos romper com esse ciclo. Possamos enxergar o outro além do que ele oferece e a nós mesmos além daquilo que conseguimos entregar. Porque ninguém merece ser trancado em um quarto apenas porque cansou. Gregor Samsa, antes um trabalhador silencioso e obediente, torna-se, após sua transformação, não apenas uma criatura grotesca aos olhos dos outros, mas uma aberração para o mundo. E o que fazemos com aquilo que nos parece estranho? Isolamos, silenciamos, trancamos atrás de portas, fingimos que não existe. No início, sua família ainda tenta manter alguma aparência de normalidade. A irmã entra em seu quarto, deixa a comida, arruma o lugar. Mas aos poucos até isso se torna um incômodo. O quarto de Gregor vira um depósito, um espaço esquecido. O silêncio que cresce entre ele e os demais não é apenas físico, é existencial. Ele não é mais visto, nem sequer ouvido. Gregor se torna um fantasma vivo dentro da própria casa. Kafka, aqui, faz muito mais do que contar uma história fantástica. Ele denuncia a dor daqueles que, por qualquer motivo, deixam de se encaixar nos moldes do que é socialmente aceitável. A transformação de Gregor pode ser lida como uma metáfora poderosa para as doenças mentais. Quantos, ao sofrerem de depressão, ansiedade ou traumas, se percebem também como seres estranhos, difíceis de entender? Quantos não são rotulados como fracos, preguiçosos, exagerados, e ao invés de acolhimento, recebem portas fechadas? A deficiência, física, emocional ou psicológica, muitas vezes desperta o mesmo processo. Aquilo que não compreendemos nos assusta, e o medo quase sempre vem junto com a rejeição. O diferente incomoda, porque ele nos lembra de nossas próprias fragilidades, de que também poderíamos estar ali, trancados, inadequados, invisíveis. Gregor não fala mais com ninguém. Sua voz humana se perdeu. Literalmente, ele emite sons que os outros não entendem. E isso é um reflexo doloroso da experiência de quem vive à margem. Tentar se comunicar com o mundo e receber apenas olhares confusos ou indiferença. Quem nunca se sentiu assim, tentando explicar a própria dor e percebendo que ninguém escuta? Que ninguém quer escutar? Essa solidão não é apenas física, é ontológica. Gregor não está apenas isolado em um quarto. Ele está expulso da existência compartilhada. E isso destrói lentamente o que resta de sua humanidade. Pois por mais que sejamos indivíduos, nossa identidade se constrói no olhar do outro. Quando esse olhar é de repulsa, de nojo ou de indiferença, algo dentro de nós começa a morrer. Vivemos em uma era onde o contato é constante, mas o acolhimento é raro. Redes sociais, notificações, interações digitais, e ainda assim, cresce o número de pessoas que dizem se sentir sozinhas, porque a verdadeira conexão exige escuta, exige presença e, principalmente, exige empatia. Gregor não queria ser compreendido por inteiro. Ele não exigia que alguém o curasse. Ele só precisava ser visto. Precisava de um gesto, um toque, uma palavra que o lembrasse de que, mesmo naquela forma repulsiva, ele ainda era alguém. Ainda era digno de amor, de cuidado. Mas isso não veio. E é aqui que Kafka nos faz olhar para nós mesmos. Quem temos trancado em quartos escuros dentro da nossa vida? Que partes de nós mesmos escondemos por medo de rejeição? Quantas vezes ignoramos a dor do outro, porque ela era incômoda demais para lidar? A solidão de quem é diferente é uma prisão sem grades visíveis. Mas é também uma sentença que a sociedade impõe todos os dias. Para os que não performam o esperado, para os que vivem fora dos padrões, para os que ousam simplesmente ser como são. E ao refletirmos sobre Gregor, somos convidados a pensar: se estivéssemos no lugar dele, quanto tempo levaria até que o mundo também nos virasse as costas? Gregor Samsa morre. Não há velório, não há lágrimas, não há luto. O que há é alívio. A criatura que um dia foi filho, irmão, trabalhador dedicado,
Agora jaz esquecida num quarto imundo, entre móveis velhos e restos de comida apodrecida. E sua morte, longe de ser uma tragédia, é tratada como uma solução, um fardo que se esvai, um incômodo que finalmente deixa de existir. A família, antes abatida pelo peso da vergonha, da repulsa e do medo, renasce. O pai se endireita, a mãe recupera o ânimo, a irmã floresce, vão passear juntos, sorridentes, renovados, como se Gregor nunca tivesse estado ali, como se tudo aquilo tivesse sido apenas um mau sonho do qual, enfim, acordaram. Kafka, mais uma vez, desmonta as ilusões da vida familiar. Ele nos mostra o lado mais cru da condição humana. Quando alguém deixa de ser útil, quando já não serve aos propósitos dos outros, ele se torna descartável, como um objeto que perdeu sua função, como um móvel quebrado, esquecido num canto, até que alguém tenha coragem de jogá-lo fora. A morte de Gregor não representa apenas o fim de sua existência física. Ela é o desfecho lógico de um processo de desumanização. Primeiro, ele foi reduzido ao papel de provedor, depois ao de problema. Por fim, tornou-se um estorvo a ser apagado. Sua existência foi apagada antes mesmo de seu corpo morrer. E talvez essa seja a crítica mais brutal da obra. Vivemos em um mundo onde não há lugar para os fracos, para os improdutivos, para os que não performam, para os diferentes. A sociedade exalta o útil e rejeita o vulnerável. A empatia é bela no discurso, mas rara na prática. E quando alguém muda, quando deixa de ser quem esperávamos, preferimos virar as costas a tentar entender. Quantas vezes já fizemos isso com alguém? Quantas vezes, ao perceber que alguém próximo já não nos servia como antes, nos afastamos? Quantas vezes silenciamos uma dor, ignoramos uma mudança, abandonamos um vínculo, porque ele nos exigia mais do que estávamos dispostos a dar? Gregor morre, sim, mas talvez ele tenha sido morto muito antes. Emocionalmente, espiritualmente, humanamente. Aos poucos, dia após dia, a cada olhar de nojo, a cada silêncio constrangedor, a cada refeição largada no chão, como se alimentasse um bicho, ele foi sendo apagado. Como fazemos tantas vezes com quem deixa de cumprir nossas expectativas? Essa é a reflexão que Kafka nos entrega como um espelho cortante. Será que também já matamos alguém por dentro? Será que já eliminamos afetivamente pessoas que um dia amamos, apenas porque mudaram, porque adoeceram, porque pararam de produzir, porque nos obrigavam a sair da nossa zona de conforto? A obra nos deixa com um gosto amargo, porque no fundo sabemos que a morte de Gregor é simbólica de um fenômeno muito mais comum do que gostaríamos de admitir. Num mundo onde o valor está cada vez mais ligado à utilidade, ao desempenho e à aparência, tornar-se invisível é o primeiro passo para deixar de existir. E nesse silêncio gelado que se instala após sua morte, Kafka grita algo que muitos fingem não ouvir. Aqueles que você ignora hoje foram humanos ontem e ainda são. No fim, a metamorfose não é apenas sobre um homem que virou um inseto. É sobre o que a vida faz com aqueles que deixam de se encaixar. Kafka não escreveu apenas uma história. Ele construiu um espelho e nos forçou a olhar para dentro, ver a forma como tratamos os outros. E mais doloroso ainda, a forma como nos tratamos. Quantas vezes você já tentou esconder partes de si para não ser rejeitado? Quantas vezes silenciou sua dor para não incomodar? Quantas vezes vestiu uma máscara para continuar sendo aceito? A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, já fomos Gregor Samsa. Já sentimos a dor de sermos mal interpretados, julgados, descartados. Já experimentamos a solidão de ser quem somos num mundo que exige o contrário. Mas talvez o maior presente de Kafka seja esse: nos lembrar que mesmo quando ninguém mais nos vê como humanos, ainda podemos lutar para não nos esquecer de nós mesmos. Ainda podemos preservar um núcleo de dignidade, mesmo que o mundo inteiro nos trate como aberrações. Ainda podemos resistir, silenciosamente, com a integridade de quem sabe. A metamorfose dos outros não define o que somos, mas a nossa resposta a ela define quem escolhemos ser. Se este vídeo tocou você de alguma forma,
Se algo aqui falou direto com sua alma, considere se inscrever no canal. Aqui, buscamos sentido no meio do caos, reflexão no meio do barulho, filosofia para resistir à desumanização. Kafka nos deu o aviso. Cabe a nós ouvir, antes que também viremos insetos em nossas próprias histórias.